Amores, tudo bom com vocês? Que bom, gente querida. Meus amores, e aí a tia Alessandra aqui novamente com vocês, nossa videoaula, despertando para a vida, viu, gente? Não quero ninguém desanimado, não. Todo mundo atenta aqui às nossas orientações. Amores, vamos à nossa videoaula de hoje. Olha só, quero que vocês prestem bastante atenção a esse conteúdo que nós vamos estudar. Queridos, hoje nosso assunto será na disciplina de português. Então, bastante atenção aqui, porque eu tenho certeza que você irá precisar de cuidados e atenção para a realização dessa nossa atividade, tá? Então, gente, nosso conteúdo de hoje, ele será sobre os gêneros dos substantivos, o masculino e o feminino. No livro, esse conteúdo está na página 165 até a 167. Então, vocês podem observar que esse conteúdo, gente, a gente estuda desde lá do primeiro ano, a gente sempre está estudando ele. Ah, tia Alessandra, quer dizer que todos os anos nós vamos estudar? Sim, mas cada ano que você está estudando esses gêneros do substantivo são acrescentados, tá certo? A vocês mais alguns pontos necessários para que você obtenha sempre conhecimento, um conhecimento a mais em relação a esse conteúdo. Então, ó, prestando atenção, eu tenho certeza que terão novas regras aqui para que você possa aprender, umas dicas a mais, e eu tenho certeza que você, ó, estando atento, vai colocar isso na sua mente e jamais irá esquecer. Primeiro, meus amores, nós vamos lá ao nosso texto, lá da nossa página 165. Vai ser um texto bem interessante que vai abrir aqui o nosso conteúdo de hoje. O título do texto é O Sapo que Era Sapo, de Mônica Xavier. Tia Alessandra, mas que título de texto é esse? O Sapo que Era Sapo? Como assim? Bom, vocês vão já saber o porquê desse título. Vamos lá? Era uma história de príncipes e princesas. Em uma história de príncipe e princesas, havia um sapo. Olha só o sapo ali no canto, ali, só com aquele sorriso lindo, olhando para o príncipe e para a princesa. Não era um daqueles sapos que virava príncipe, não. Era um sapo travesso mesmo, sabido que só ele. Olha só, lembra que sempre quando tem contos de fadas que tem os sapos, eles sempre viram príncipes? Pois é, só que esse sapo, ele não virava príncipe, não. Ele era do sabido. Vivia enganando as moças da redondeza, dizendo ser um rapaz da nobreza, enfeitiçado por uma velha bruxa, só para ganhar um beijo. Olha que sapo sapeca! Esse sapo era um sapo sapeca, né? Sabia que ele não tinha sido enfeitiçado, sabia que era um sapo, mas só para ganhar o beijo das princesas, ele ficava lá dizendo, né, inventando essa história. Mas, como mentira tem perna curta, eis que aparece a bruxa
e, cansada de ser motivo das artimanhas do sapo, finge ser uma princesa e decide ajudar o sapo. Eita! O sapo mexeu com quem ele não devia. Ficou falando da bruxa, ficou falando da bruxa. A bruxa cansou de tantas mentiras. E aí, o que foi que ela fez? Fingindo ser uma princesa, decidiu ajudar o sapo. Beija o sapo, leva para casa e se casa com ele. Ah, quer dizer que você é um príncipe? Ah, então tá bom, tá certo. Vou lhe dar um beijo e vou levar você para minha casa. E acabou casando com o sapo. Olha só, né? Tá vendo? Para a história de mentira, o que é que acontece? Moral da história: quem finge ser príncipe, um dia terá a princesa que merece. Olha lá, o sapo agora está ali com a sua princesa que tanto ele pediu, né, gente? Tá vendo como esse negócio de mentira tem perna curta? Cuidado com esse negócio de mentira, viu, gente? Agora vamos para o nosso conteúdo. Gênero do substantivo. Olha só, na língua portuguesa há dois gêneros, há o masculino e o feminino. Será masculino o substantivo que admitir o artigo o e feminino aquele que admitir o artigo a. Exemplo aí de substantivos masculinos: o avião, o calçado, o leão. Exemplos de substantivo feminino: a menina, a camisa, a cadeira. Existe também, gente, os substantivos biformes. Tia Alessandra, substantivo de biforme, sim. Olha só, se você ainda não ouviu falar sobre eles, agora estejam atentos, porque são substantivos que designam pessoas ou animais e que apresentam duas formas, uma para o masculino e a outra para o feminino. Aqui nós temos aluno, aluna, menino, menina. Temos também pai, mãe, homem, mulher, carneiro, ovelha. Esses são alguns substantivos biformes. Também existem substantivos cujo gênero não podem ser determinados por sua terminação ou flexão, sendo necessário o uso do artigo. Então, nós só podemos identificar qual é o gênero dependendo do artigo para conhecermos o seu gênero. A tia Alessandra vai dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a palavra artista. Você só saberá que se trata de um homem ou de uma mulher, do masculino ou no feminino, quando ele tiver como artigo o ou a. Da mesma forma, esses seguintes exemplos: o cliente, a cliente, o estudante, a estudante, o jornalista, a jornalista, o jovem, a jovem, o dentista, a dentista, o colega, a colega, o intérprete, a intérprete, o imigrante, a imigrante, o indígena, a indígena
Esses são alguns exemplos de substantivos cujo gênero só podem ser determinados através do artigo o ou a. Em uma frase, o artigo ele vem antes de um substantivo. Observe quais são os artigos masculinos. O, os, uns. Esses são os artigos masculinos que vêm antes das palavras cujo gênero é masculino. Agora vejamos os artigos femininos. A, as, uma, umas. Esses artigos vêm antes dos substantivos cujos gêneros são femininos. Então, para não esquecer, artigos masculinos. O, os, uns. Artigos femininos. A, as, uma, umas. Observamos agora que nós temos os epicenos. E o que são, tia Alessandra, substantivos epicenos? São substantivos que designam alguns animais e têm um só gênero. E para indicar o sexo, são utilizadas as palavras macho ou fêmea. Ou seja, existem alguns substantivos, alguns animais, que para identificar o sexo desse animal, você vai escrevendo as palavras macho ou fêmea. Exemplo aqui que nós temos, cobra. Cobra, você pode escrever cobra macho ou cobra fêmea. Peixe. Peixe macho, peixe fêmea. Jacaré. Jacaré macho, jacaré fêmea. Né, gente? Não vão com essa história. Ah, ali eu vi um jacaré e uma jacaroa. Não tem nada de jacaroa não, viu? É jacaré também. Só que você pode, para caso queira designar, diferenciar, você diz jacaré macho e jacaré fêmea. E entre outros, que são vários, os substantivos epicenos. Olha só aqui algumas palavras que a tia Alessandra trouxe para que você possa observar o masculino e o feminino de algumas palavras. Então, bastante atenção aí. Vamos lá. Bode. Nós temos o feminino que é a cabra. Cuidado, porque tem muita gente que se confunde aí o bode do carneiro, tá, gente? Então, o masculino sendo o bode, o feminino é a cabra. Do boi, da vaca. Do cão, cadela. Do carneiro, a ovelha. Olha só, gente, tá? Cuidado aí para não confundir. Bode, cabra. Carneiro, ovelha. Nós temos o cavaleiro. Gente, o cavaleiro é aquela pessoa que costuma andar a cavalo. E o feminino do cavaleiro é a amazona, tá? A amazona. Lembra aí da Mulher Maravilha, que era uma amazona, tá? E em relação ao masculino de cavalheiro. Cavalheiro é aquele homem educado. E o feminino de cavalheiro é dama. Então, olha também, gente. Cuidado aí para não confundir. Cavaleiro, amazona. Cavalheiro, dama. Aqui o feminino de cavalo, égua. De frade, freira. De frei, soror. De genro, nora. De homem, mulher. Esse daqui já é bem conhecido, né, gente?
Muitas pessoas, alguns aqui já são bastante conhecidos e outros a gente trouxe para que você observasse e tivesse esse conhecimento. Padastro, madrasta. Padre, madre. Viado, cerva. Zangão, abelha. Agora, amores, vamos para a nossa atividade no livro. Nossa atividade no livro será na página 169. Vamos lá? Na página 169, você terá que responder o seguinte. Na primeira, encontre o feminino das palavras abaixo. Alguns, gente, a tia Alessandra citou aqui nos nossos slides. Outros, você irá pesquisar para poder responder aqui na primeira questão. Então, aí nós temos, você vai descobrindo aí o feminino de frade, de herói, pai, padrinho, rei, poeta e genro. Então, aqueles que você não souber, pode fazer uma pesquisa para poder resolver aí sua cruzadinha. Na segunda questão, você vai escrever essas frases no masculino. Gente, observa só. Aí, as palavras, essa frase está escrita com alguns gêneros, algumas palavras estão escritas no gênero feminino. E você vai reescrever essas palavras, porém, escrevendo elas no masculino. Exemplo aqui. A abelha voa sempre no jardim da casa. Então, qual é a palavra, as palavras que vocês terão que colocar no masculino? Serão o artigo, o a, e também o masculino de abelha. São essas palavras que você terá que colocar no masculino. As demais, você continua escrevendo da mesma forma que está escrito aí no item A. No item B, a freira da minha escola ensina a rezar. Quais são as palavras que você deverá transformar em masculino? Serão o artigo a junto com o substantivo freira. As demais continua normalmente. Olha só que na terceira, no item C, a cobra fêmea está doente. E aí? Agora você vai transcrever essa frase, transformando ela no substantivo masculino, que a tia Alessandra já orientou para vocês em relação a alguns nomes de animais, como você faz para transformá-los em substantivos masculinos. E no item D, a rainha e a princesa saíram para passear. Observe aí que você agora já tem 2 substantivos, para que você possa, 2 substantivos e 2 artigos que você irá transformar no masculino, tá, gente? Então, sempre atentos aí a essas orientações, tá certo? Sempre observando aí e diferenciando quando o substantivo é masculino, quando o substantivo é feminino. Uma das maneiras de diferenciar, voltando aqui, é observando o artigo. Se esse artigo, ele que está antes do substantivo, se ele for os, uns, aí você eu já sei que esse substantivo aqui, ele é masculino. Porém, se o artigo for as, umas, também você já está ligadinho que esse substantivo, já esse artigo, o substantivo que virá após esses artigos serão no feminino.
Dicas também para vocês estarem atentos aí. Pesquisem sempre algumas palavras, o diferencial entre o masculino e também o feminino, porque é bom, gente, quando você amplia teu conhecimento, é bom também quando você sabe algumas palavras a mais. Tia Alessandra trouxe aqui no slide para vocês algum desses nomes, algum dessas diferenças entre o substantivo masculino e feminino. Mas você também poderá fazer essa pesquisa. Ah, eu quero descobrir mais alguns substantivos, as diferenças entre aquele substantivo masculino e também o substantivo feminino. Amores, essa foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. Grande abraço da tia Alessandra. Tchau, amores.